Tracy, começando. Olá, Jaqueline por aqui para mais uma etapa da nossa jornada de Descobrindo Atos. Essa semana Atos no capítulo 10. Abra sua Bíblia e vem comigo. Atos 10 começa. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regime conhecido como italiano. Centurião era aquele responsável por 100 soldados. Ele era alguém importante no Império Romano. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. O fato de Lucas não ter dito aqui que ele era um prosélito significa que ele adorava a Deus, que ele dava esmolas, mas ele não seguia todos os preceitos do judaísmo. Ele estava se convertendo muito provavelmente mais ao cristianismo do que ao judaísmo. Certo dia, por volta das 3 da tarde, é interessante porque às 3 da tarde era o horário que os judeus oravam, então ele estava conhecendo sobre a religião, né? Ele teve uma visão, viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: Que é, Senhor? O anjo respondeu: As suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Ele está citando uma oferta, um sacrifício lá do Antigo Testamento. E muito provavelmente essa simbologia, essa escrita quer dizer que era como uma lembrança constante a Deus. Agora, mande alguns homens a Jope, que era outra cidade, para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo lhe falou, se foi. Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado religioso dentre os seus auxiliares e, contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. E essa obediência é importante, uma porque ele era um oficial romano, 2 porque os judeus não iriam visitar um gentil, né? Aqui a gente já tem uma quebra aqui de paradigma, né? No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Aqui a conexão é melhor que o WhatsApp. Enquanto as coisas estavam acontecendo, o Espírito Santo já estava fazendo a obra lá em Jope. Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Então ele estava lá no terraço orando, com fome, a comida sendo preparada. Imagina aquele cheiro de comida, né? E Pedro orando. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: Levante-se, Pedro, mate e coma. E aqui é interessante porque os judeus não comiam vários desses animais. Havia uma lei que eles não deveriam comer. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor. Pedro sabia que o Senhor é quem estava falando com ele, mas ele falou: não, de forma nenhuma eu vou cometer esse pecado, isso que vai contra a lei, né? Será que Pedro achou que era um teste? O que será que estava passando na cabeça de Pedro nesse momento? Jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou pela 2ª vez: não chame impuro o que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo, e eu acho isso lindo porque Pedro não pega e vai fazer outra coisa. Não pega o celular e vai mexer no Instagram. Não pega e vai mexer nas redes sociais. Ele para e vai refletir sobre o que tinha acontecido. Isso é um aprendizado pra gente. Às vezes a gente vai ler alguma coisa e não vai entender, Deus vai falar conosco através das orações e às vezes não faz sentido no primeiro momento. É nossa função como cristãos refletir sobre aquilo, entregar aquilo em oração e falar: Deus, o que o Senhor quer falar comigo? O que eu tenho que aprender com tudo isso? Nós, como cristãos, devemos refletir, parar, pensar, ter um tempo a sós com Deus. E aí a gente continua.
Os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você, portanto levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: Eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vocês vieram? Os homens responderam: Viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa, para que ele ouça o que você tem para dizer. E Pedro os convidou para entrar e os hospedou. No dia seguinte, porque era distante um local do outro, aproximadamente 48 quilômetros, os homens tinham vindo, precisavam descansar para depois retornar, né? No dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns irmãos. Então Pedro ficou refletindo naquela mensagem. Provavelmente Deus deve ter continuado falando com ele durante a noite. Ele vai com aqueles homens e traz outros irmãos juntos com ele. Vamos juntos, Deus está fazendo alguma coisa. Vamos, me ajudem, vamos juntos, né? E aí, então, ele vai de Jope e aí os homens os acompanham. Versículo 24. No outro dia, chegaram a Cesareia. Então, provavelmente você entende que provavelmente era um dia inteiro de viagem, né? Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos. Cornélio não só esperou Pedro para ouvir o que ele tinha que dizer, como juntou todos os seus amigos, seus familiares, falou: vamos lá, a gente não pode perder essa oportunidade. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando-o. Mas Pedro o fez levantar, dizendo: levante-se, eu sou homem como você. Pedro era um instrumento de Deus, sim. Era cheio do Espírito Santo, sim. Devemos nós buscar ser cheios do Espírito Santo, ser um instrumento de Deus, ser usados por Deus? Com certeza. Mas a gente vai sempre lembrar que nós somos homens como os outros. A glória nunca é nossa, a glória é de Deus. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas e lhe disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo. Isso não é algo que acontecia. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Lembra da visão dos animais? Aquela visão significava que Pedro deveria pregar o evangelho aos gentios. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram me buscar? Porque era algo que não aconteceria. Cornélio respondeu: há 4 dias eu estava em minha casa orando a esta hora, às 3 da tarde, e de repente apresentou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes, que disse: Cornélio, Deus ouviu a sua oração e lembrou-se de suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, curtidor de couro, que mora perto do mar. Assim, mandei buscar-te imediatamente, e foi bom que tenha vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer-nos. Então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Ele não faz separação de pessoas, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Você aí, independente de onde estiver, se você aceitar a Deus e temê-lo e for justo, Deus te ama, está aqui para te salvar. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Galileia, começando em toda a Judéia, começando na Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda a parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram.
suspendendo-o num madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão por nós, que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, e de todo o que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios. Pedro havia recebido a mensagem, aqueles que estavam com ele ainda não. Então eles estavam olhando os gentios ali recebendo o Espírito Santo e eles estavam olhando. Eu imagino que eles deviam estar falando assim: caramba, o Espírito Santo está vindo sobre gentios. Pois os ouviam falar em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com ele alguns dias. Atos 10 nos ensina que Deus às vezes vai explicar algo para nós que não faz sentido no primeiro momento, que precisamos refletir, meditar, orar, que talvez alguns dos nossos preconceitos precisam ser quebrados. E Atos 10 também nos ensina que Deus veio para salvar a todos. Não há distinção de raça, de cor, de classe social, de país. Deus ama a todos. Jesus veio e morreu na cruz por todos. Que nós possamos, assim como Pedro, ser testemunhas que vão levar o evangelho para todo aquele que precisa. Que você possa nessa semana refletir em Atos 10. A gente vai deixar aqui na descrição desse vídeo um devocional. Leia, medite na palavra essa semana. Ore, busque do Senhor e que Deus possa te usar como testemunha para que outros povos possam ser alcançados. Até a próxima. Tchau, tchau.